Boa tarde, igreja. Vamos entrar na presença do Senhor e agradecer a Deus por estarmos aqui na presença do Senhor, não só para pedir, mas também para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pelas bênçãos que Ele tem nos proporcionado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é diante da Tua presença, Senhor, e nós estamos aqui, Pai. Senhor Deus, abençoa a nossa igreja, Pai, nossa casa de oração, Deus Todo-Poderoso. Pai amado, abençoa a nossa reunião da tarde, Pai. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, o nosso pregador da tarde, Pai, o irmão Dimas, Pai. Oh, Senhor Deus, eu sei que conforme a Tua boa vontade, Pai. Pai, dá sabedoria a Ele, Pai, cada vez mais, Senhor Deus, para que Ele possa nos ensinar, como tem nos ensinado, como te servir, como estar constantemente na Tua presença, te buscando, continuando firme na Tua presença, que é isso que nós precisamos, Senhor. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor sabe do que nós precisamos, ó Deus. Deus amado, abençoa os membros dessa igreja, Pai amado. Pai amado, abençoa os seus familiares, Pai. Abençoa os nossos obreiros, os seus familiares, Senhor Deus. Dá sabedoria a eles, entendimento, Pai, para que eles possam continuar fazendo a sua obra, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, digno de toda a honra, toda a glória, Pai amado. Abençoa, Senhor Deus, o caderno de oração. Cada nome que está naquele caderno de oração, Senhor Deus, precisa, Pai, precisa de uma bênção, precisa de um milagre, Pai, precisa de cura, Senhor Deus, e milagre só o Senhor pode fazer, Pai, porque só o Senhor é Deus, ó Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, vem nos abençoando, Pai, vem, Senhor Deus, nos ensinando, nos renovando, Pai amado, nos ensina, Pai, como te servir, nos ensina, Pai, como andar na Tua presença, Pai. Oh Senhor Deus, não permita que nenhuma obra, ao contrário, nenhuma obra inimiga tente nos afastar da Tua presença, do amor de Deus. Oh aleluia, glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Oh Pai Todo-Poderoso, vem, Senhor Deus, sobre a Tua igreja, Pai. Visita, Senhor Deus, aqueles que por algum motivo se afastaram da Tua presença. É tempo de buscar a Ti, é tempo de estar na Tua presença, te buscando a salvação da nossa família, a nossa salvação. E isso só será possível se a gente continuar firme na Tua presença. Oh, aleluia, Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra, toda glória, oh Pai. Vem, Senhor Deus, sobre a Tua casa de oração, Pai. Levanta, Pai, levanta o Teu povo, Senhor Deus, liberta o Teu povo, oh Pai. Senhor Deus, nós precisamos de bênçãos, nós precisamos de um milagre, Pai. Nós precisamos, Pai, de cura, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, entra na nossa casa, Senhor Deus. Nos livra de tudo aquilo que não te agrada, Espírito Santo de Deus. Entra nas nossas vidas, nos batiza no Teu Espírito, oh Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Cerca cada parede de nossas casas, dos nossos lares, cada janela, cada porta, não permitindo que nenhuma obra do mal tenta nos assolar, tenta entrar nos nossos lares, tenta entrar na vida dos nossos familiares, nossas vidas. Expulsa as doenças, oh aleluia, o Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos usa conforme a Sua boa vontade. Nós queremos viver debaixo da Tua proteção, aleluia, glória seja dadas a Ti. Vamos louvar ao Senhor, oh aleluia, aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul de estrela pontilhado, a nos mostrar a Sua criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso estou, grandioso estou. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso estou, grandioso estou. E quando enfim Jesus vier em glória ao ar celeste, então me transportar, adorarei, postando para sempre. Glorioso és tu, meu Deus, és de cantar. Canta, igreja. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso estou, grandioso estou. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso estou, grandioso estou. Aleluia, glória a Deus, e aplaude o Senhor Jesus de todo o coração. Aleluia. Minhas irmãs e meus irmãos, eu me sinto honrada, eu me sinto muito feliz de estar de volta à casa do Senhor. Todos sabem que eu fiquei distante um mês e alguns dias, porque foi necessário para cuidar da minha saúde. Porque na palavra de Deus ele fala que a gente tem que orar, jejuar e vigiar. Então eu precisei cuidar da minha saúde. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, para retornar à obra do Senhor. Para mim é um privilégio estar sempre na casa do Senhor para fazer a obra dele e para estar aqui com as irmãs, tá? Minhas irmãs, Deus é maravilhoso. Nós temos que estar constante na presença do Senhor, seja lá o problema que a gente enfrente a cada dia, porque a nossa vida é uma luta, né? É problemas de saúde, é problemas de família, sabe, muitos outros problemas, mas nós temos que estar sempre firme na presença do Senhor, porque não há nada que nos derrube, não há nada que nos atinge, quando nós cremos no Deus Todo-Poderoso que servimos, nosso Pai Celestial, que amamos, entregamos a nossa vida a Ele, e tudo que Ele quer de nós é uma sinceridade no nosso coração, tá? E servir a Ele, e buscar Ele, e entregar tudo nas mãos dEle. E não podemos esquecer que Ele não nos esquece jamais. E tudo é no tempo dEle. E quando nós menos esperamos, Ele nos nos entrega a bênção. E nós tomamos posse da nossa vitória. Aleluia. Amém. Vamos louvar mais uma vez. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor, nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor, nosso Deus. Aleluia, aleluia, Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo,
de todo louvor. Abra o seu coração, sinta a presença de Deus nesse momento, na sua vida. Sinta a presença de Deus, Ele está aqui nesse lugar. Então louve a Ele de todo o coração assim. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor, nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor, nosso Deus. Aleluia, aleluia, Santo, Santo é o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor, Deus poderoso, digno tu és, digno tu és de todo louvor. Aleluia, glória a Deus e aplausos ao Senhor Jesus, por toda aqui, toda a honra, toda a glória. Deus poderoso, vem sobre nossas vidas, ó Pai. Vem sobre nós, Senhor Deus. Vem nos abençoando, Pai. Vem, Senhor Deus, sobre nossos lares, ó Pai. Ó Senhor Deus, nos dá aquilo que não temos. Nos ensina aquilo que precisamos, ó Pai. Nos dá aquilo que precisamos, ó Senhor Deus. Abençoa nossa família, Pai. Abençoa os nossos lares, ó Pai. Ó Senhor Deus, cura, Pai, aqueles que precisam de cura, Senhor Deus. Restaura tudo que precisa restaurar, ser restaurado nas nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Invade cada vida, cada coração, ó Deus Todo-Poderoso. Coloca o seu amor no coração de cada vida, Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada a ti. Oh, aleluia. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou, de um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou para mim um lugar. Vitórias e conquista me fez alcançar, mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar no resumo da minha história eu encontrar. Olha assim para Deus. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coração celeste eu irei cantar. Na
eternidade será só começo, quando o meu mestre o abraçar, mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar. No resumo da minha história eu encontrar o maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando o troféu da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coração eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre o abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coração celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre o abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai eterno, poderoso, nós te glorificamos pela tua santidade, Senhor. Aceita a nossa adoração, aceita nosso louvor, aceita a nossa comunhão, meu Deus, porque a tua palavra declara que na comunhão dos santos o Senhor emana a bênção. Então venha abençoar cada um de nós que estamos aqui já no templo, Pai, para te louvar e engrandecer o teu nome e participar da mesa do Senhor. Pai, abençoa nossos ouvidos que vão ouvir a tua palavra e o nosso coração que vai receber, Pai. Jesus querido, que estas palavras, Pai, que veio do céu para nós, fiquem gravadas e registradas no nosso coração e na nossa mente. Abençoa cada um dos que um dia verão essa mensagem pela internet. Pai amado, Deus poderoso, aceita, Pai, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus, vamos sentar. Eu quero saudar a igreja com a voz do Senhor. Hoje é um dia onde nós vamos sentar à mesa, participar do sangue e do corpo de Cristo. E nós vamos ver uma palavra que fala, Jesus fala a esse respeito, que está lá no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 38. Depois vocês meditam todo o capítulo em casa. E a pastora pela manhã pregou em Eclesiastes 10, versículo 4, e Ruth do versículo 1 ao 6, tá?
que ela deixou gravada também lá no Face dela. Thaís Molina. Visita o Facebook da pastora, que todos os cultos ela grava para você que perdeu assistir. Tá bom? Se você puder, curta lá, compartilhe, porque a palavra de Deus é para ser compartilhada. Nós compartilhamos tantas coisas, né? Às vezes é receita de bolo, política. Você vai no meu canal, é só política, porque eu gosto de alertar os irmãos. O meu canal é política. Tem alguns outros assuntos bem relevantes, mas é mais política. Agora o canal do YouTube é só para pregar o evangelho. Lá não entra política. Nem entra política. A política é a salvação de Cristo. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Palavras de Jesus Cristo, nosso Salvador amado. 6, a partir do versículo 38. Jesus fala para aquele povo lá: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, do Pai. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Qual é a vontade de Deus para a humanidade? Para que todos que creiam que Jesus foi enviado para salvar a humanidade, e todos, quando falam em crer, permaneçam na verdade, na palavra, eles terão a vida eterna. Esta é a vontade de Deus para salvar a humanidade, que a humanidade já estava perdida, como Satanás já está perdido. E Satanás não quer ir sozinho para o inferno. Ele quer tirar a quantidade máxima possível. O mundo já é no maligno. Quando falo mundo, é tudo que há no mundo. Não só é aquele povo perverso, né? Quem não tem Jesus, ele já é perverso por vida. Porque a perversidade está dentro do homem. Desde a sua meninice, diz a Bíblia. Ou não é? Criança com 6 meses, 7 meses, quando ela começa a dar tapa, já começa a dar tapa. Tem uma raivinha da mãe, pá! Se a mãe não dá uma... vai crescendo aqui. Por isso que a Bíblia também ensina que o pai e a mãe devem ensinar o caminho que a criança deve andar. Não só o caminho bíblico, as boas maneiras, as coisas boas da vida, o trabalho, o que dignifica o homem. Então Jesus prossegue aqui: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Os judeus estavam equivocados? Não, os judeus estavam certos. Eles conheceram José, conheceram Maria, vizinho, vizinha. Não é este filho dele? Como ele diz que desceu do céu? Só que Maria e José sabiam do segredo. Só eles dois sabiam do segredo. Veja que Jesus só foi se revelar neles aos 30
anos. Jesus só foi revelar, começar a falar aqui, o ministério dele aos 30 anos. Aos 29 e pouco, né? Durou 3 anos e meio, conforme estava escrito no profeta Isaías, no profeta Daniel também. Então esse pessoal ficaram duvidando. Como disse que descer do céu? Respondeu por Jesus. E Jesus ouvia a murmuração do coração de cada um. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmurei entre vós. Aqui já era para criar um alerta, né? Para esse pessoal. O pessoal estava murmurando lá do outro lado da rua. Jesus já está falando: não murmurei. Não murmurei. Não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus aqui estava provocando na ressurreição que aquele povo cria um monte de coisas. Cria um monte de coisas, deuses. E aqueles que estavam na sinagoga recebiam a palavra contaminada. Como muitas denominações contaminam a palavra. E nós temos que viver pela palavra. Nós temos que olhar para Jesus, ou seja, olhar para a palavra. Não é para que o homem diz. É o que a palavra diz. Quando Jesus fala assim, não se desvie para a direita nem para a esquerda, é para você não estar olhando para uma coisa e para outra, é para afirmar aqui, ó. Se a palavra diz isso, eu vou seguir isso, é isso. Deus não muda. A pastora hoje lembrou na palavra que há 2000 anos atrás a palavra é a mesma. Deus não mudou a palavra. Deus não mudou a palavra por causa dos profetas. Deus não mudou a palavra por causa dos apóstolos. Deus não vai mudar a palavra por causa de um pastor, por causa de uma pastora. Igreja vai abrir aos montes. Agora nós é que devemos olhar para a palavra. Se aquela igreja está dentro da palavra. Hoje eu estava falando na reunião com os obreiros que a única coisa que faz você desviar de uma igreja ou sair de uma igreja, irmão, é quando você vê se o pastor, a pastora ou quem dirige aquela igreja está fora do caminho. E quando a pessoa está fora? Quando ela começa a pregar fora disso aqui. Exigir coisas que não estão aqui. E quando chega na semana que se diz santa, que toda semana é santa, todo dia é santo, né? Deus santifica o seu dia a cada manhã. Quando Ele renova a nossa força, é porque Ele está santificando. Agora, cabe ao homem crer naquilo e buscar aquilo. Se eu não buscar, como é que eu vou encontrar? Jesus disse que eu só vou encontrar se eu buscar. Se eu não quero saber da palavra, se eu não oro, como é que eu vou chegar a Deus? Então eu estava falando para os obreiros, isso aí, irmão. Se eu ver que o pastor vive mentindo, eu vou ficar compartilhando com ele? Não posso. Né? Pedindo coisas que não é lícito. Agora, se está dentro da palavra, se não dá para mim fazer aquilo hoje que está, você tem que pedir direção a Deus, para Deus te dar. Eu não concordo. Nós não podemos dizer que não concorda com a palavra. Nós podemos dizer que não concorda com o pastor, com a pastora, mas com a palavra não.
E eu vejo pessoas na internet discordando da palavra. Ah, porque a palavra foi para aquele tempo, foi para... Não, Deus não muda. Senão Jesus pregou o velho. Mas Ele quer que você viva hoje o novo. O velho é uma passagem para o novo. Outro velho é até os profetas. Ou de novo, de Jesus para cá. É o novo. Do nascimento de Cristo para cá, é o novo. E nós temos que viver o novo. A lei não salva ninguém. E ainda tem irmãos hoje que querem viver pela lei. Então nós vamos viver fazendo sacrifício? Ordenanças? Não. Hoje nós temos que viver pela palavra, pelo amor de Cristo. Não é inventar coisas. Temos que rasgar a lei também? Não. Mas nós não podemos viver por ela. Aquilo que Jesus falou na lei, que é para suprimir, suprime. Agora, o que ele não mexeu, pode mexer. Eu vejo pessoas falando de dízimo, de oferta, quando Jesus não mexeu. Está lá em Mateus 23. Falando com os fariseus e com os doutores da lei, aqueles que escrevia também a Bíblia, né? Copiava a Bíblia, que era minuciosamente, eles faziam, dava dízimo doente do cominho. Jesus pegou eles bravo. Vós que dais o dízimo do coentro, do endro e das mínimas coisas, só que vocês não estão fazendo o que Deus quer que faça. Tem misericórdia. Eles achavam que era um religioso. Eles achavam que eles eram diferentes, que Deus tratava eles diferente. Não, Deus trata todo mundo igual. Não, Deus não faz acepção de pessoa. A diferença entre uma pessoa saber mais é porque ela está buscando mais. Pessoa que ora mais, Deus vai mostrar mais para ela. O profundo e o escondido. Buscarei e me acharei quando me buscar de todo o teu coração. Clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e filho que não sabe. Está na busca, irmão. Não está na complexidade da pessoa ser doutor, ser isso, ser aquilo. Está na busca. Está no buscar na palavra. Buscar entendimento, sabedoria do Espírito Santo. Buscar em oração. Agora a maioria dos que tem murmura mais do que busca. Eu não concordo. Eu não concordo com a roupa do irmão Dino. Verde, né? Jesus nem está ligando. Eu não concordo com o batom da irmã. Jesus está ligando a isso, batom, brinco. Um dia na mesa com a minha cunhada, que a igreja dela é uma doutrina bem pesada, né? Comida salgada, irmão. Quem quiser, serve. Mas um dia eu mostrei para ela. Olha, irmã, lá no livro de Gênesis e também de Deuteronômio, fala sobre isso, mas vamos para Deuteronômio, quando Deus tirou aquele povo do Êxodo e Deuteronômio, quando Deus tirou aquele povo do Egito, o que é que Deus fez? Deus fez o coração, né, dos egípcios ficarem molinhos, dar presente para o povo judeu, que chamava o povo hebreu. Então eles davam colar, brincos, bracelete, pulseira, testeira, cabrito, cabra, boi.
porque eles tinham panela e um monte de coisa. Eles saíram, eram escravos, saíram cheios do ouro e pedras preciosas e rebanhos, porque Deus amoleceu. Isso é Deus faz isso. Deus em nenhum momento mandou aquelas mulheres tirar os pendentes, tirar as braceletas. Não mandou. Deus estava com a coluna de fogo, que era ele, na frente, para aquecer durante a noite, e a nuvem durante o dia, aquele ar-condicionado. Deus não estava incomodando com brinco, com testeira, com isso, com aquilo outro. Deus só foi se incomodar quando o próprio sacerdote, que era para repreender aquele povo, com medo do povo, foi fazer o quê? Pegar os brincos, as pulseiras, os anéis e fazer um bezerro de ouro e começar a adorar. Beberam à vontade. Ah, mas já tinha bebida? Tinha, Deus não proibiu nunca a bebida. Deus proibiu bêbado. Não estou mandando você beber. Não estou mandando você voltar a beber. Porque tem pessoas que já dizem, você vai para o inferno. Foi o que eu estava falando com a pastora, que é minha cunhada lá. Claro que na igreja dela eu não vou pregar isso, porque isso não é doutrina para eu pregar na igreja dos outros. Eu vou pregar o amor de Deus, mas para ela não ficar passando as coisas erradas, que às vezes a pessoa fica na ignorância bíblica, traz aquilo, isola um versículo e condena qualquer um. Isso é coisa do diabo. Isolar um versículo para condenar. É isso que Jesus repreendeu aqueles hipócritas e fariseus que davam dízimo, doendo, do cominho, de tudo. Jejuavam. Mas cadê o amor? Só apontar o dedo. Você está em pecado, você está isso, você está aquilo, você está aquilo. Mas as escondidas faziam tudo errado. Como tem uma legião de crente hoje, principalmente aqui no Brasil, que se diz pastores, mas por trás está propinando, vendendo a alma dele para o diabo. Jesus não quer isso. Jesus quer que você viva pela palavra. Aquilo que é condenado na palavra, você tem que condenar. Não pode passar pano. Pode ser seu filho, seu esposo, seu marido. Você não pode. Isso é errado. A palavra de Deus diz isso. Não podemos ficar nisso. Então, o que for condenado, é condenado. O que não for, siga. Murmuravam, pois, 41, né, dele, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, dizer ele desceu do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu, que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aquele que ouve a palavra de Deus vem para Jesus, irmão. Vai ser ovelha do pacto dele. Nós estamos aqui hoje porque um dia abrimos o nosso ouvido para ouvir uma simples palavra. Tem pessoas que foi salva com um simples, Jesus te ama.
Olha, não tira a tua vida que Jesus te ama. Não tenha medo dessa doença porque Jesus te cura. E assim sucessivamente, irmão. Basta uma palavra para nos salvar. E graças a Deus nós estamos aqui, porque continuamos ouvindo de Deus. Não podemos estar ouvindo de ninguém, é de Deus. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, que tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Não é aquele pão que eu estou falando. Aquele pão foi a velha aliança. Estou falando novo. Eu sou o pão, eu sou a vida. Em outro capítulo, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Os homens inventam que alguém estará na hora da sua morte. Não, na hora da sua morte é você e Deus. Se você é filho dele, está em pecado, ele vai lembrar um segundo para você se consertar. Porque é a vontade dele que você se salve. Ele não vem para te condenar, ele vai lembrar, o Espírito Santo vai lembrar, porque o Espírito Santo, ele é misericordioso e ele é da verdade. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso não é loucura? Ué. Mas como é que minha casa vai ser salva? Um bebe, outro fuma, outro está noutra religião, outro está não sei aonde. Mas isso não compete a nós ficar pensando. Isso é um departamento de Deus. O que cabe a você é crer no Senhor Jesus. Você não vai conseguir salvar a sua casa, porque o profeta da casa não tem honra na sua casa. As pessoas não sabem quem é você. Quando, antes de você se converter, ela vai fazer o quê? É apontar o dedo. Está vendo? Você agora quer ser santo. Está vendo? Agora você não sai de igreja. Está vendo? Você vai levar dinheiro para pastor. É assim que eles tratam. Porque ele conhece. E esse povo aqui também tratava Jesus assim. Não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Como ele está dizendo que desceu do céu? Se isso aconteceu com Jesus, irmão, e Jesus falou que o profeta na sua casa não tem honra, você não vai converter. Eu nunca vi uma pessoa dizer: olha, fui eu que converti o meu filho. Não, Deus vai mandar outras pessoas pregar para o seu filho numa hora que ele está precisando. E quando acontecer às vezes com ele uma coisa, ele vai lembrar de você. No pé da cama, ajoelhado, na mesa, soluçando. Quando ele chega em casa, um dia eu peguei minha mãe chorando. Eu sabia que era por mim. É assim que Deus faz. Já contei que em 98 eu vi a morte. O mundo escureceu para mim. Eu lembrei na hora, minha mãe. Deus não permitiu eu ir naquela hora. Por quê? Porque tinha uma mãe que ora. Por isso que compete a mim, a você, orar pela sua família. Não importa quem são eles, aonde eles estão, como estão. Senhor, tenha misericórdia do fulano, daquele. É isso que nós temos. E nós temos que crer em Jesus. E crer em Jesus é o quê? Obedecer a palavra. Jesus disse que era seu amigo, era meu amigo quando? E era amigo do pai dele quando? Quando estivesse ligado à palavra. Quando eu estiver ligado a esta palavra, e ela ligar em mim, que é automático, tudo que eu pedir,
Em nome de Jesus, Deus vai fazer. Às vezes não do modo que eu peço, não como eu quero. Meu filho, salva, meu Deus, salva o meu filho, mas eu quero ele na minha igreja. Não, às vezes você vai para outra igreja. Ah, mas eu queria tanto meu filho tocando bateria, a minha igreja está sem bateria. Mas não é você que tem que colocar um baterista aqui, é Deus. Ah, mas a igreja está vazia. Mas isso não é batalha. O nosso dever é orar para que Deus mande mais pessoas, para que Deus abra os olhos do pastor, da pastora. O rebanho quem manda é Deus. E o pastor tem que cuidar do rebanho. E aí aquele que não cuida. É simples assim. Este é o pão que desceu do céu para que dele comer, para que dele o que comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida, pela vida do mundo. Não se cumpriu isso? Deus deu. Jesus deu a vida dele para quê? Para que o mundo ressuscitasse. Mas nem todos vão aceitar ele. Pessoas debocham de Jesus, homens debocham. Às vezes nós ficamos até indignados. Eles já estão condenados, irmão. Quem não crê em Jesus já estão condenados por vida. Só há uma maneira deles se salvar, se tiver alguém orando por eles. Por isso que você vê um sambista, mas aquele cara não era da escola de samba tal? Essa pessoa não era um endemoniado? Essa pessoa não era aqui, não era assado? Por quê? Porque tinha lá atrás uma pessoa. Tem tantas pessoas intercedendo por nós nem sabemos. Parente, vó, sei lá, primo, sobrinho, tio. Pessoas orando, irmão. E a oração do injusto pode muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. Por isso nós temos que orar. Tirar 10 minutos do nosso tempo, 5 minutos. Precisa você orar 1 hora, 2 horas. Mas se for necessário, você ora. Mas tem um compromisso com Deus. Tem um compromisso com Deus. De orar, de buscar a palavra, de ler um versículo bíblico, de ouvir alguma coisa. Hoje está fácil, irmão, de ouvir a Bíblia. Quem tem um smartphone, escuta a Bíblia o dia todo, se ele quiser. Eu venho de casa aqui, até aqui, 2, 3 capítulos que eu ouço. Às vezes eu prego aquilo que eu ouvi. Então Jesus está dizendo que é o pão da vida. Pão vivo, irmão. Vivo. Jesus falou para o diabo e também falou para aquele pessoal que ia para a terra prometida, né? Através de Moisés. Mas ele falou para o diabo que o diabo não oferece pão. O diabo ofereceu pedra para Jesus, duvidando que Jesus era filho de Deus. Assim como esses judeus aqui, se tu és o filho, transforma essas pedras em pães e carne. Aí Jesus falou que nem só de pão viverá o homem. O que é pão, irmão? É todo fruto do seu trabalho. É vestimenta, é carro, é tudo que lazer. Mas você não vive só disso. Você vai viver para sempre da palavra. Essa é que vai levar a vida eterna. As coisas do mundo vão dar conforto aqui no mundo.
passageiros, alegrias passageiras. Mas a alegria verdadeira é essa aqui, ó. Subir, ressuscitar no último dia. E só vai ter esse privilégio quem guardar esta palavra. Privilégio, ressuscitar no último dia. Disputava com os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Ficaram indignados. Como pode? Jesus, pois, disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Os testemunhos de Jeová confundem esse versículo aqui. Em beber sangue, em transfusão de sangue. Não é isso. Beber é buscar Jesus todos os dias. Você vai sofrer aflições, você vai sofrer perseguições. As pessoas vão olhar diferente quando você falar que é crente. Principalmente as que te conhecem. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo e você vencerá. Você vai passar por aflição, mas vai vencer, irmão. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tem que estar aí em participar da Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial para você se lembrar da nova aliança. Você saber que é cristão, irmão. Você saber que tem que viver pela palavra. Por isso que tem a Santa Ceia. E você trazendo em memória alguns erros seus para se consertar com Deus. Deus nunca pediu para o cristão deixar de tomar Santa Ceia, mas tem cristão que não quer tomar. Eu não sou batizado, eu não sou isso, eu briguei em casa. Irmão, o diabo faz tanta coisa no dia da Santa Ceia. Arranja encrenca na sua casa para você vir magoada para ir. Não estou em pecado, eu não vou. Não, Deus quer que você se conserte. Senhor, me perdoa aquela pessoa que me afrontou. É isso que Deus quer que você tenha. Para que você tenha a vida eterna. Se Deus te levar hoje, você está lá, louco. E quando pedir tua alma? Ninguém sabe quando a nossa alma vai se pedir. E quem vai pedir, irmão? Quando Jesus falou isso, louco, e quando pedir tua alma? É porque não só é Deus que vai pedir, alguém vai pedir. Pessoas dizem: hoje eu vou assistir o jogo da seleção, vou lá na casa do fulano, tal hora eu volto para casa. Quantas pessoas nessas 24 horas já partiram? Vá lá no cemitério da Vila Formosa, vá lá no Vila Alpina, vá em qualquer velório aí. Não parou, irmão. Enquanto a seleção jogava, tinha gente lá sendo velado. Então cabe a mim, cabe a você se preparar para que seja ressuscitado no último dia.
sangue verdadeiramente é bebida. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim e eu. Vamos permanecer com Cristo, sem olhar para a esquerda nem para a direita. Nós temos que aprender com Deus. Da mesma forma, nós temos que lutar com Deus, irmão. Porque sem Ele, nada você vai poder fazer. Não, nada a ver. Nossos projetos têm que ser guiados por Deus. Qualquer coisa, o cristão tem isso aqui, ó, palavra dele. Não está indo bem essa área? Fala com Deus. Senhor, o Senhor prometeu isso. Mas você tem que provar para Deus que você é filho, que você é filha. Deus não vai atender qualquer um, não. Vai atender, eu amo aos que me amam. E amar a Deus é obedecer a palavra. A palavra é essa, irmão. Não tem arrudeio, não tem segredo. É tão simples a palavra de Deus. Os homens colocam um monte de coisa. Outros inventam um monte de coisa. Ah, você tem que dar teu Isaac. Não, Deus pediu, só tem um Isaac. Deus pediu ao homem, ao Abraão. Não tem que eu dar o que eu tenho. O que é que Jesus falou aqui? O que é que você tem que fazer? Comer o corpo dele, beber do sangue. Ou seja, viver da palavra. Viver da palavra, você tem que viver da palavra. O justo viverá da fé. E o justo só vai ser justo se ele ouvir a palavra. Para ele ter a fé verdadeira, tem que ter a palavra no coração, senão ele não tem fé. Deus só atende o pedido dentro da palavra. Por isso que Deus só atende através de Jesus. E Jesus se chama a palavra. Está lá no livro de Apocalipse. É aqui na palavra que Deus vai te atender. E é esta palavra também que vai julgar e vai me julgar. Não posso sair desta palavra. Eu tenho que viver a palavra. Vou errar muitas vezes. Você vai errar várias vezes. Deus fala 7 vezes cairá o homem, mas 7 vezes ele levantará. Você não vai cair 7 vezes. Eu nunca vi um cristão cair 7 vezes. Caiu, ficou na sadia. Não cai. Se ele conseguir se levantar, que Deus levanta. Se ele pedir misericórdia, Senhor, eu errei. Tem que ser sincero com Deus. Deus gosta da sinceridade. Quando você é sincero com Ele, errei, Senhor. Meu coração é maligno, eu pratiquei o mal mesmo. Tem que ser sincero, irmão. Né? Oh, meu Deus, Deus entende. Deus entende isso aqui. Outra coisa ele não vai entender. Ah, mas o pastor me falou. Quem é o pastor? Pastor é a minha palavra. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas me seguem. É seguir a palavra. O bom pastor é Jesus. O Senhor é meu pastor e nada há de me faltar. Se você quer ser ovelha do irmão Dimas, você vai ter falta. Irmão Dimas, me dá, tem condição de você me emprestar R$1.000? Eu vou dizer, não tenho. Ô Senhor, estou precisando disso para pagar aquilo. Aí ele vai providenciar. Eu não vou contar meus causos, que eu já contei vários, mas para glorificar a Deus. Eu não entrei na igreja não, porra. Não estou nadando em dinheiro. Mas graças a Deus o Senhor é meu pastor e nada me falta nada. Nada tem me faltar. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus
e preparados para a Santa Ceia. Glória a Deus, canta qualquer outro. Aleluia. Aleluia. Porque nele, por ele, Pode passar, meu irmão. para ele, são O irmão vai passando todas aí a Santa Ceia, você vai pegando coisas. e vai meditando. Porque nele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondável seu juízo e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez, abra seus corações. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele relembra que Jesus ensinou a ele como participar da Santa Ceia. Ele colocou primeiro, lá no final, examine-se, pois o homem é si mesmo. Nós já nos examinamos, nós já nos pedimos perdão, né? E se algum irmão tem alguma demanda contra mim, eu não tenho contra os irmãos. Então já estão perdoados e me perdoem, por favor. Vamos consagrar o corpo de Cristo. Senhor meu Deus, na noite que o Senhor foi traído, o Senhor pegou o pão e partiu e deu graças. E nós pedimos que o Senhor, Pai, abençoe este pão que agora passa a ser teu corpo, Pai. E o Senhor falou, meu Deus, na tua palavra agora, no capítulo 6, que este corpo é a nossa vida, Senhor. E nós vamos participar. Por isso, abençoa este corpo, meu Deus. Para que quando nós comermos, meu Deus, faça parte do nosso corpo. E todas as doenças, todas as malignidades,
todos os vírus e as viroses, saia do nosso corpo. Tudo que for mal, vá saindo em nome de Jesus. Participe tudo. Não tenha pressa, vá mastigando o pão, mastigando este corpo que foi moído pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado, você foi sarado. Relembrando este momento. Para isso, Jesus disse que quem comer do corpo dele terá vida. Ele não falou doença, ele não falou fraqueza, ele falou vida. Da mesma forma, Senhor, depois de ceiar, o Senhor santificou o vinho, meu Deus, e deu para os seus apóstolos, Senhor. Depois do Senhor santificar, o Senhor falou: vocês vão beber deste vinho, que não é um vinho, é o meu corpo, é o meu sangue que está sendo derramado por vós. E esta é a nova aliança que eu faço entre vocês. Uma aliança melhor do que todas as alianças que foi feita. A aliança que foi feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Noé. Esta aliança é a melhor, porque você vai se tornar sacerdote e rei diante da minha presença. Vamos participar do sangue de Jesus para a nossa redenção e esta nova aliança, onde somos sacerdote e reis, sacerdotisa e rainha diante do nosso Deus. Participe todos. Oh, glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Agora nós queremos, Pai, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai. Vem nos encher, Pai, de sabedoria, de conhecimento. Vem nos encher, meu Deus, da verdadeira sabedoria, que é a sabedoria do Senhor, Pai. Oh, meu Deus, o Senhor coloca as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas vis para confundir as que têm muito vigor. Pai querido, o Senhor pega as fraquezas, meu Deus, para confundir as fortalezas, Senhor. Oh, por isso o Senhor quer que o fraco confesse que está forte. Por isso que o Senhor quer que o doente confesse que está curado, porque o Senhor já providenciou tudo isso naquela cruz, meu Deus. Está lá em Isaías 53, meu Deus, que pelas tuas pisaduras fomos sarados, meu Deus. Ore canta labachúria da labachéria. Meu Deus, coloca um cântico novo na minha boca. Oh, fale para ele, meu Deus, coloca um cântico novo. Oh, Jesus, me toca com teu Espírito Santo. Eu quero sentir a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é meu socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. O Senhor é meu médico dos médicos, o Senhor dos senhores. O Senhor é meu pastor e nada de me faltar. Oh, Jesus, eu entrego os meus caminhos nas tuas mãos. Pai amado, Deus poderoso, Deus fiel, aleluia. Coloca um cântico novo na boca do meu irmão. Coloca um cântico novo na boca da minha irmã. Oh, glória a ti, aleluia. Ore canta
andalabaia. Oh, sinta a presença de Deus aí, sinta a presença do Espírito Santo, aleluia. Glórias a glórias e glórias e glória. Ore alabacanta alabastúria andalabaia. Oh, glórias e glórias e glória. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Aquilo que vem na sua boca é o que o Espírito Santo quer que você fale, quer que você pronuncie. Às vezes é palavra, é sílaba. Ore calabastúria andalabaia. O decanta alabassúria. Alabastebe andalabaia. Oh, glória a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Oh, fortaleza minha, socorro meu, Deus meu. Oh, Jesus, o Senhor jamais me desamparará. Ah, Senhor, o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te guio, eu te levo com meu braço direito. Oh, não temas, porque Deus é contigo. Não te assombre, porque você tem um Deus forte, um Deus todo-poderoso, que o agir dele, ninguém vai impedir. Oh, cantalabastúria, andalabaia. Você pode até estar fraco, mas você tem um Deus forte, então você é forte com ele. Oh, se você estiver ligado à videira verdadeira, você está recebendo a seiva do Senhor. Esse galinho não vai morrer, esse galinho vai florescer e frutificar. Oh, glória, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glórias e glórias e glória. Oh, Jesus querido, peça a Ele, peça com fé. Esta é a hora de você receber, esta é a hora que Ele está aqui, pronto para te atender. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, teu Deus. Eu te ajudo, eu te levanto. Oh, glórias a ti, Senhor. Oh, glórias a ti, Senhor. Aleluia. Oh, meu Salvador amado, meu Jesus querido, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. Oh, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória.